Tem um tipo de homem que, quando a vida desmorona, ele não posta, não desabafa, não manda mensagem. Ele dorme, acorda mais cedo do que o normal e começa. Você já viu esse homem? Talvez seja seu pai, talvez seja você. Ele passa por situações que fariam qualquer pessoa travar, e a única coisa que muda nele é que ele fala menos. Não porque não sente, porque já aprendeu que sentimento sem direção é só barulho. E ele não tem paciência para barulho. Não é frieza, não é falta de emoção, é uma forma diferente de processar. Enquanto a maioria das pessoas precisa externalizar o problema para conseguir pensar sobre ele, esse homem internaliza. Ele transforma o que sente em movimento. A dor vira trabalho, a raiva vira foco, a angústia vira uma lista de coisas a fazer. Se você já fez isso, você sabe exatamente do que estou falando. Comenta 1. Esse padrão não surgiu do nada. Na maioria das vezes, esse homem aprendeu cedo que não havia espaço para cair, que se ele parasse, parava tudo, que reclamar não mudava nada, mas agir às vezes mudava. Então ele parou de reclamar e começou a agir. O mundo chama isso de resiliência quando quer elogiar, e chama de bloqueio emocional quando quer criticar. Mas quem viveu sabe que a verdade é mais simples. É uma escolha que foi feita tão cedo que virou natureza. E aqui é onde fica interessante, porque esse homem que resolve tudo tem um ponto cego que quase ninguém vê, nem ele mesmo. Vou chegar lá, mas antes, deixa eu te mostrar o que acontece por dentro quando ele está no modo resolver. Pesquisadores chamam de regulação emocional orientada à ação. Quando o sistema nervoso está sobrecarregado, a maioria das pessoas paralisa ou explode. Mas alguns cérebros aprenderam um terceiro caminho: canalizar a ativação para uma tarefa concreta. O problema vira objeto. O objeto tem solução. A solução devolve a sensação de controle. É por isso que esse homem, no pior momento, vai arrumar a casa, vai organizar a garagem, vai trabalhar até tarde. Não está fugindo, está se reorganizando por dentro, fazendo algo por fora. Agora, o ponto cego. Esse mecanismo que funciona tão bem em crise começa a cobrar preço nas relações, porque as pessoas ao redor não querem só alguém que resolve, querem alguém que esteja presente, que diga o que está sentindo, que deixe ser ajudado às vezes. E o homem que só resolve aprende a pedir ajuda com a mesma dificuldade que tinha criança para pedir colo. Ele sente que precisa, mas a palavra não sai, não por orgulho, por não saber como. Ninguém ensinou. Mas tem uma coisa que esse homem carrega que vale ouro e que quase nunca é dita. Ele aparece, sempre. Quando alguém precisa de verdade, ele está lá. Não com as palavras certas, não com um conselho perfeito, mas com presença real, com o tipo de estabilidade que só é possível em alguém que já enfrentou muito e não fugiu. Existe um nome para isso na psicologia do apego: base segura. E é exatamente isso que esse homem, sem nunca ter lido um livro de autoajuda, oferece para quem está perto dele. E hoje, num mundo onde reclamar virou linguagem, onde performance de sofrimento gera atenção, onde vulnerabilidade foi transformada em produto, esse homem parece fora de lugar. Mas talvez ele só seja de um tipo diferente de época, o tipo que foi moldado não pelo que disseram a ele, mas pelo que ele sobreviveu, que tem uma calma que não veio de meditação, mas de ter ficado de pé quando queria cair, que não precisa provar nada, porque já provou para si mesmo mais de uma vez, nos momentos em que ninguém estava olhando. Se esse vídeo descreveu alguém que você conhece, marca ele aqui. Se descreveu você, comenta: ainda estou de pé. E se você acha que esse homem precisa também aprender a pedir ajuda, comenta: os dois. Porque a força mais rara não é a que nunca cai, é a que cai, levanta e ainda estende a mão para o próximo.